Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas notícias gostosíssimas do Vasco da Gama. Começando, ele de novo, Daronco, será o árbitro da partida do próximo sábado, Vasco e Fortaleza, a volta do Vasco para São Januário, depois de um mês, mais de um mês, jogando fora do nosso estádio, precisando muito da vitória para tirar a gente dessa zona da degola aí. E o Daronco vai apitar. Eu falei num vídeo anterior que quando não é o Wilton Pereira Sampaio, é o Daronco. Eles vão revezando. Né? Ambos fraquíssimos, mas darei meu braço a torcer. Nas últimas atuações, tanto do Daronco quanto do Wilton, eles não prejudicaram. Até deram uma ajudinha para a gente. Então vamos aguardar aí uma arbitragem do Daronco sem maiores problemas no sábado contra o Fortaleza. E a grande questão é a seguinte, gente. Eu coloquei uma outra notícia no X lá, se você não segue a gente, @Corujão Vascaíno, a respeito do Diniz, que fez a sua estreia ontem contra o Lanús, na derrota de 1-0. Que o Diniz, ele nunca havia perdido nas suas estreias com times da Série A. Então o Vasco quebrou mais um tabu, né, no jogo contra o Lanús, fazendo o Diniz perder a sua primeira estreia em times da Série A. E vai ter muito trabalho. Né? A grande verdade, a gente sabe que o Diniz ele vai ter muito trabalho. Né? Há uma especulação agora aí, se falando de quem vai ser o substituto do Marcelo Santana. E aí tem se falado, né, do Rodrigo Caetano, que está na seleção brasileira, né, coisa que eu acho muito difícil, né, o Caetano sair da seleção brasileira, ainda mais nesse momento de transição, né, com a chegada aí do Ancelotti, né, que o Caetano, que é um profissional que eu admiro bastante, acho que é um profissional muito gabaritado, vai largar lá exatamente a seleção para vir assumir o Vasco, sem falar da questão financeira, né? Quanto ganha o Rodrigo Caetano na seleção e quanto o Vasco estaria disposto a pagar para o Rodrigo Caetano vir para cá? Aí depois foram falar de Juninho Pernambucano, né? Que o Juninho Pernambucano poderia assumir, né, o Vasco da Gama, né, que seria uma boa contratação. Coisa que eu discordo bastante. Né? Acho o Juninho um cara extremamente complicado em relações interpessoais. Né? Acho que um cara que, por onde passou, arrumou confusão, tanto quanto jogador, quanto até lá na comentarista de futebol, lá enquanto ele esteve lá no Grupo Globo. Aí já falaram em Juninho Paulista também, ex-atleta do Vasco, que passou pela seleção, né? Não sei o que ele é lá no Ituano, se ele é dono, se ele é gerente, o que é. E agora se fala de Felipe Ximenes, né? Felipe Ximenes já foi especulado no Vasco desde a época da 777. Felipe Ximenes hoje está no Joinville, tá? Passou aqui pelo Coritiba, né? E hoje é do Joinville. O que eu quero chamar a atenção para essa especulação é o seguinte: ela vem no mesmo padrão, os mesmos modus operandi, né, das contratações dos jogadores do Vasco da Gama. Primeiro se coloca um nome lá em cima, né? Vai vir aí o Zidane, né? Figuradamente falando. Né? Depois aí vai caindo o padrão. Né? Então falaram do Rodrigo Caetano, que para mim é o top, né, hoje na função. Aí vão caindo, né? Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, para chegar no Felipe Ximenes, né? Que hoje é diretor do Joinville. Aí tem gente que fala assim: não, mas o cara é um bom profissional, é muito capacitado. Porra, e tá no Joinville por quê? Por que ele não tá no Palmeiras? Né? Por que ele não tá na Mulambada? Por que ele não tá no Grêmio, né? No Atlético Mineiro? Por quê? Porque no Joinville. Lembrando que o Marcelo Santana, quando foi contratado, estava no América de Natal.
Não adianta. Ninguém vai conseguir me convencer que um profissional que dizem que é extremamente capacitado esteja empregado atualmente no Joinville, com todo respeito a Joinville, né, ao time do Joinville, que é uma cidade aqui muito próxima de Curitiba, 100 quilômetros, que eu adoro ir lá passear. Né? Mas dentro do cenário nacional, o Joinville, né, está muito aquém. Enfim, gente, vamos aguardar. E para mim, sinceramente, cara, vai acabar não vindo ninguém. O Amodeu, que já pegou a função, vai acabar. Se a função do Marcelo Santana, como ele disse, era só mexer com os contratos, fazer o trabalho de assistente administrativo, deixa o Amodeu. Ou contrata realmente um assistente administrativo para fazer isso. Bom, em relação à partida contra o Fortaleza, no sábado, o Diniz vai ter aí provavelmente 2 treinos para poder tentar dar uma ajeitada melhor no time. Né? O que ele viu aí no jogo contra o Lanús, eu acho que deve ter deixado ele bastante preocupado, apesar dele ter ido para a coletiva dizer que não, que o elenco é qualificado, que ele acredita no elenco, que ele gosta do elenco. A gente não poderia esperar outra resposta do Diniz, né? Foi perguntado sobre o Alex Teixeira, ele também falou, não, porque eu conheço o Alex Teixeira, gosto do Teixeira, gosto do Coutinho. Vocês esperavam que ele fosse falar o quê? Não, o Teixeira é uma merda, o elenco, porra, tá todo fodido. Claro que não, né? Ele deu a resposta que tinha que dar. Agora ele sabe, né, das deficiências. A diretoria, volto a dizer aqui, né, na contratação do Diniz, deve ter se comprometido com ele a atacar determinadas posições carentes dentro do elenco, que para mim é quase o elenco inteiro, mas evidentemente a gente sabe que a diretoria não vai trazer um elenco novo para o Diniz na janela. Deve trazer aí 2, 3, 4 peças no máximo, priorizando aonde a diretoria e o próprio Diniz acham que são as posições mais carentes. Então, eu acredito que o Diniz só deva ter vindo para o Vasco com esse compromisso da diretoria em atacar essas posições. Agora, uma coisa que eu acho que pode acontecer, né, porque o que eu falei no vídeo, nos vídeos passados aí, é que eu não acho o Diniz um técnico espetacular. Mas, em contrapartida, eu também não acho ele burro e não acho ele covarde. Né? Eu acho que é um técnico que tem personalidade. Né? Se a forma dele jogar, se a forma dele gerir o grupo é boa ou má, se você gosta ou não, se você concorda com o jeito dele armar o time ou não, é outra história. Mas ele tem personalidade. E ele já demonstrou isso por vários clubes que ele passou. No São Paulo, no Fluminense, no próprio Cruzeiro. E eu acho que vai chegar um momento que não vai ser muito para frente, vai ser logo, que o Diniz vai mostrar a cara dele. E mostrar a cara dele, eu quero dizer o seguinte, ele vai ter que mexer hoje em peças que, há um tempo atrás, seriam imexíveis, se é que a gente pode usar essa palavra. E eu estou direcionando isso falando exatamente para Coutinho e Verratti. Né? Coutinho, que tem o staff, né, de craque, mas não desempenha isso em campo. E o Verratti, que é o nosso artilheiro, realmente é, mas que nós sabemos exatamente quais são as características do Verratti. E que eu acredito que para o estilo de jogo do Diniz, onde todos os jogadores têm que participar da troca de bola, da troca de passe, né? Tem que ter movimentação, o que não é o forte do Verratti. Então eu acho que há uma tendência grande, se esses jogadores não performarem, o Coutinho não mostrar a habilidade que a gente sabe que ele tem, e o Verratti, eu não sei se tem essa capacidade de se moldar ao que o Diniz espera. Eu acho que esses jogadores podem perder espaço, desde que, nessa janela de transferências, o Vasco consiga qualificar o elenco do meio para frente. Se chegarem jogadores realmente qualificados, né? Se chega um Brian Rodrigues,
né? Se chegam outros jogadores qualificados aí, eu acho que há grande chance desses caras perderem espaço. Inclusive, o Diniz é um cara que trabalha bastante com a base. Se ele conseguir ir encaixando essa molecada da base, e essa molecada da base der retorno, eu acho que tem outros jogadores que hoje são titulares do Vasco que também podem perder espaço. Porque além de dar uma oxigenação na parte física, porque é molecada, tirando a bijuteria da base, né? O Ryan. Que aquele ali, pelo amor de Deus, né? Porra, tem que puxar ele com a corda para ele correr. Tem muito moleque na base que está performando bem. Vou dar um exemplo aqui, o Eudes, que joga de primeiro e segundo volante no sub-20. O próprio Zucarello, que entrou sempre numa furada quando colocaram o moleque. Né? Tem os garotos de 17 anos, mas pô, de 17 anos são muito novos. É verdade. Mas que dentro de um time encaixado, podem começar a entrar. O que não dá é para botar os moleques na furada, achando que os moleques vão resolver os problemas sempre. Então eu acho que esse time ele pode passar por uma grande transformação a curto e médio prazo com o trabalho do Diniz. Né? Eu acho que a grande esperança que nós podemos ter. Né? Volto a dizer, eu não sou um apaixonado pelo trabalho do Diniz, mas é o cara que está aí. A gente tem que se apegar ao que a gente já viu do Diniz, do que a gente imagina que ele possa fazer. Agora, para isso, ele vai ter que ter carta branca da diretoria, e eu acho que ele não viria para o Vasco se fosse de outra forma. Né? Coragem para fazer as modificações ele tem. Ousadia para fazer as modificações nós já vimos que ele tem. Agora, isso pode mexer com o orgulho e com os brios de alguns jogadores que hoje se acham intocáveis no Vasco da Gama. O nosso capitão pode ser um deles. O nosso cria pode ser outro desses. Agora, volto a dizer, para ele fazer isso, o Vasco precisa qualificar esse elenco na janela de transferências aí do meio do ano. E tempo para treinamento que ele vai ter na parada para o Super Mundial. Vamos aguardar. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro. Eu quero muito trazer você na nossa bancada aqui, numa das nossas lives de membro, para você debater comigo sobre o Vasco da Gama, além de te colocar lá no grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a próxima.